Olá, boa tarde. Boa tarde. O Jornal da Cultura, primeira edição, começa agora com os seguintes destaques. Presidente do Supremo, ministra Carmen Lúcia, autoriza a retomada de depoimento de delatores da Lava Jato. Decisão sobre homologação só deve sair depois que o novo relator do caso for definido. Além das enchentes, a época das chuvas traz o risco de doenças transmitidas pela água contaminada. Saiba como se proteger. E os paulistanos estão insatisfeitos com a vida na maior cidade do país. Pesquisa da rede Nossa São Paulo mostra as principais reclamações. Transporte e falta de transparência nas decisões estão na lista. Em vez de comprar ou vender, compartilhar. Para economizar ou simplesmente por uma mudança de mentalidade, os serviços de aluguel de produtos crescem, principalmente entre os jovens. Já estão abertas as inscrições para o SISU, Sistema de Seleção Unificado. São quase 240 mil vagas em 131 instituições federais de ensino superior. O prazo termina na sexta-feira. E por decisão de Donald Trump, Estados Unidos estão fora do maior bloco comercial da história. O futuro do Acordo Transpacífico, que já concentrou 12 países e 40% do PIB mundial, é incerto. Alagamentos provocados por chuvas fortes nessa época do ano aumenta a chance de pegar doenças transmitidas por meio do contato com água contaminada. Você sabe quais os riscos você corre e como deve se proteger? Veja aí na reportagem de Marcos Clementino. Chuvas de verão, um pesadelo para quem vive em São Paulo. Em meio aos alagamentos, o risco de contaminação. A Rafaela mora próximo a esse córrego na Vila Nilva, na Zona Oeste. Já perdeu as contas das vezes em que precisou caminhar dentro da água suja. Ficar com medo a gente fica, porque passa rato, passa sujeira, passa tudo. Mas a gente vai. Para esse outro morador, não é só um descaso do poder público. Falta também consciência da população. O povo sabe que vai encher e continua jogando lixo. E acaba trazendo doença pra gente. Renato estava com leptospirose, uma doença causada pelo contato com a urina de rato. E que pode levar à morte em casos mais graves, alerta esse infectologista. Essa doença pode ser tão grave ao ponto de acometer o funcionamento do fígado, do rim e dos pulmões. Além da leptospirose, o contato com a água contaminada durante as enchentes pode causar outras doenças, como diarreia, hepatite A e febre tifoide. Por isso, evite ao máximo o contato com a água e poças de lama decorrentes das chuvas. Não deixe as crianças nadarem ou brincarem nesses locais. Para a limpeza da área alagada, vista botas e luvas. Use água sanitária na higienização de pisos e paredes das casas afetadas. E jamais jogue lixo nas ruas, rios e terrenos baldios. Se ainda assim surgirem sintomas como febre, vômitos, diarreia e dores pelo corpo, procure um médico. A gente tem que ter uma atenção muito especial para o desenvolvimento dessas doenças que acabam ocorrendo dias ou até mesmo semanas após o contato. Tomar cuidado. Vamos falar de coisa boa? Estamos quase no ano de 4715. Pois é o calendário chinês que muda agora no finalzinho de janeiro. Em São Paulo, a festa acontece nos dias 28 e 29, no bairro da Liberdade, no centro com danças, comidas típicas, além de apresentações de artes marciais e muita música. Uma prévia das danças do Dragão e do Leão tradicionais na comemoração chinesa acontece agora na Estação Sé. Quem acompanha é a repórter Lilian Coelho e mostra pra gente. Boa tarde, Lili. Oi, boa tarde, Aldo, boa tarde a todos. Olha, é o ano 4715 do horóscopo chinês, portanto, e a festa é só uma amostra, viu? Essa que está acontecendo aqui é só uma préviazinha do que vai acontecer nos dias 28 e 29 no bairro da Liberdade. Além de boa comida, vai ter sim essa dança aqui do Leão e do Dragão, que significa sorte, fortuna, prosperidade para quem estiver acompanhando. E quem conta os detalhes para a gente é a Julie Chang, que é uma das organizadoras do evento. Julie, o que o público pode esperar dessa festa tão tradicional na China? Bastante comida, vai ter bastante atrações tradicionais também, apresentações da escola de Kung Fu, danças tradicionais, como a dança do leque.
estamos esperando mais ou menos umas 200 mil pessoas o fim de semana inteiro. É a segunda maior festa do Ano Novo Chinês. Depois da China, a maior festa na América Latina. E é a nossa 12ª edição aqui em São Paulo. Ok, muito obrigada. E como é que fala Feliz Ano Novo em chinês? Só pra gente dar boa sorte aí pra todo mundo. Xinyan Kuai Lan. É isso aí, olha. E só pra lembrar, é o ano do galo no calendário chinês, que significa trabalho e ambição. Essa festa bonita que vocês estão vendo um pedacinho aí acontece no metrô Liberdade, sábado do meio-dia às 8 da noite e domingo das 11 da manhã às 6 da tarde. É com você, Aldo. Querida, obrigado pelas informações, Gabriela. Uma mudança na relação de consumo ganha adeptos no Brasil e no mundo. Muitos jovens entre 20 e 30 anos têm privilegiado a experiência ao invés do ato da compra. E nesse cenário se popularizam serviços de aluguel e de compartilhamento. Há cerca de um ano, Conrado e Bruno inauguraram um serviço de locação de veículos. Mas aqui, quem aluga o carro é o próprio dono. Basta se cadastrar e colocar o veículo à disposição de quem precisa. A vantagem de compartilhar está nos custos. A diária de um aluguel, em média, sai por R$ 90, cerca de 30% menos que uma locadora normal. Um modelo de negócio em que todo mundo ganha. A gente vê que a gente agrega valor tanto para o proprietário, que a gente chama de proprietário dono do carro, que vai compartilhar o próprio carro, vai fazer uma renda extra. E ao mesmo tempo, quem está precisando de um carro, a gente oferece essa questão da facilidade, da economia, de você conseguir ser mais prático, de você conseguir fazer tudo online. E a gente acha que a gente consegue casar bem essas duas pontas. Carros, roupas, comida, ambiente de trabalho, música. Compartilhar é uma tendência entre os consumidores no mundo todo. Uma pesquisa feita em 60 países mostrou que 7 em cada 10 pessoas compartilhariam bens em troca de dinheiro e 66% usariam ou alugariam produtos oferecidos em sites. Daniele gerencia um espaço para o uso compartilhado de roupas. O negócio funciona em modelo de assinatura, R$ 130 por mês, e o acesso ao guarda-roupa é praticamente ilimitado. Uma tendência que já existe há alguns anos na Europa. Ela pode ter roupas para todas as ocasiões, sem precisar pagar caro. A gente trabalha com peças do PP ao GG, claro. A gente também trabalha com moda gestante. E a ideia é sempre estar variando e trazendo coisas que as clientes elas pedem, sentem necessidade de usar durante o dia. Fundamental, né? Mudar nossos hábitos de consumo. Olha, o Procon Móvel está de volta já no comecinho do ano para orientar quem precisa começar o ano com o pé direito nas finanças e saber mais também sobre direitos do consumidor. Desculpe, a repórter Laís Duarte tem mais informações para a gente. Boa tarde, Laís. Boa tarde, Aldo. Boa tarde para todo mundo. É isso mesmo. É o acesso ao direito do consumidor móvel e estacionado aqui em frente ao Parque Trianon, na Avenida Paulista. Já passou muita gente por aqui enquanto nós esperávamos o momento de entrar ao vivo. Muita gente recebendo orientação sobre direito do consumidor. E olha, tem atendimento especial para os superendividados, que são aquelas pessoas que têm mais de 30% da renda comprometidos com dívidas. Eles podem se inscrever no programa de apoio ao superendividado, que é de graça, tem palestras e também a ajuda dos profissionais do Procon para renegociar as dívidas junto com os credores. Se você está em São Paulo, pode passar aqui no atendimento móvel do Procon até às 4 horas da tarde na Avenida Paulista, em frente ao metrô Trianon. Se você não está em São Paulo, pode também ter acesso a todas essas informações pelo site proconsp.gov.br. Aldo. Obrigado pelas informações, Laís. Olha, às vésperas de completar 463 anos, a cidade de São Paulo é reprovada em qualidade de vida e bem-estar. Uma realidade que a gente conhece bem, né? Uma pesquisa divulgada hoje pela Rede Nossa São Paulo e Ibope revela que os moradores da capital paulista estão insatisfeitos. A média geral de notas em itens como mobilidade, cultura, participação política foi de 3,7. Saúde, segurança e educação para todo mundo. Condução, limpeza também, que precisa, né? Mais albergues, alguma coisa assim, para dar apoio para as pessoas que estão na rua. Insatisfação generalizada com a cidade.
Em uma edição especial da pesquisa feita pela Rede Nossa São Paulo, focada em apontar prioridades para o plano de metas, o paulistano não deu nem a nota média para os 71 itens propostos em 17 áreas. As melhores avaliações foram para a cultura, esporte, tecnologia da informação, aparência e estética e juventude. As campanhas de vacinação e a coleta seletiva nos bairros são os itens que foram melhor avaliados, o que mostra que são serviços que vêm funcionando bem. Ao lado de desigualdade social, assistência social e habitação, a mobilidade está entre as áreas que receberam as notas mais baixas. Quase metade dos entrevistados leva até 2 horas para ir de casa ao trabalho, seja de carro ou ônibus. Também entre as piores avaliações está a transparência e participação política, reflexo do cenário nacional. Mas com um detalhe positivo, o paulistano quer participar mais das decisões da cidade. Nós perguntamos na pesquisa sobre a realização de plebiscitos para grandes obras na cidade de São Paulo e 90% da população é a favor. Fora isso, mais de 80% é a favor de uma maior participação das subprefeituras na gestão das políticas públicas e também na própria eleição do próprio subprefeito, na forma de se escolher o subprefeito. Comida para quem precisa de energia e de conforto emocional. A fome também está ligada ao nosso estado de espírito. Que sentimentos te dão fome? Quando eu estou alegre, eu como bolachas, pão. Coisa salgada, salgadinha, essas coisas. Eu como de tudo. Quando estou ansiosa, eu gosto de comer doce. Chocolate acalma, chocolate é a melhor coisa. Quando nos alimentamos, fazemos a reposição da energia perdida pelo corpo. Mas há um outro tipo de fome, conhecida como fome emocional. Essa fome dita emocional é uma fome que necessita de alimentos específicos para ser saciada. Então já dá para desconfiar que não é bem uma fome verdadeira. Vamos ao cardápio. Carboidratos como doces, massas e pães. São os alimentos que mais liberam serotonina, hormônio responsável pela sensação de prazer. As mulheres têm menor nível dessa substância no cérebro do que os homens. E isso explicaria a maior necessidade feminina de repor a serotonina através de alimentos que engordam. E aí entra um estudo recente mostrando que 10% das mulheres passam a vida fazendo dietas. Imagine o tempo e o estresse gastos com essa busca incansável pelo corpo perfeito. É importante frisar que o corpo perfeito deve ser saudável, independentemente de quanto pesa, e que o prazer não está só na mesa. Todos devemos ter um espaço para lermos, para ouvirmos músicas, para dançarmos, para conversarmos com os amigos, algo que nos dê um prazer legítimo e que, inclusive, pode perdurar por um tempo maior do que o prazer resultante da ingestão de carboidratos. Agora a gente vai para outras notícias nacionais. A Prefeitura de São Paulo confirma 3 mortes por febre amarela na cidade. E numa outra notícia, o preço dos combustíveis sobe pela 3ª semana seguida, segundo o levantamento da ANP, Agência Nacional do Petróleo. Gasolina, álcool e diesel mantiveram a trajetória de alta durante a semana passada. Segundo a ANP, os preços da gasolina e do álcool foram pesquisados em cerca de 5 mil postos e do diesel em cerca de 3 mil postos. O valor médio do litro da gasolina ficou em R$ 3,77, acumulando alta de 0,51% nos primeiros dias do ano. O do etanol ficou em R$ 2,93, alta de 0,62%. E o diesel em R$ 3,11, alta de 0,75%. A Prefeitura de São Paulo confirma 3 mortes por febre amarela no município. As vítimas teriam contraído a doença em áreas rurais fora da capital paulista. Em Minas Gerais, o governo do estado já confirmou 68 casos e 31 mortes pela doença. Em todo o país, há 421 casos suspeitos de febre amarela sendo investigados em 4 estados e no Distrito Federal. O SISU, Sistema de Seleção Unificada, abre inscrições para vagas do primeiro semestre em 131 instituições federais de ensino superior. No total, são mais de 238 mil vagas oferecidas. A seleção dos candidatos é feita conforme as notas do Enem em 2016. Os estudantes podem se inscrever no site do SISU até a próxima sexta-feira, dia 27.
A Prefeitura de São Paulo entrou com um recurso contra a liminar que impediu o aumento das velocidades das marginais Pinheiros e Tietê, as duas principais vias expressas da cidade. A mudança estava prevista para ocorrer amanhã, feriado do aniversário da capital paulista. A repórter Adriana Simini está nesse momento na sede da Subprefeitura Regional de Pinheiros, em São Paulo, onde foi convocada justamente uma entrevista coletiva do prefeito João Dória. Boa tarde, Adriana. Tem alguma definição se essa velocidade muda ou não já amanhã? Oi, Aldo, uma boa tarde para você, boa tarde para todo mundo. Ainda não há nenhuma definição, já que a Prefeitura aguarda uma resposta da Justiça. O que eu consegui conversar com a assessoria de imprensa, e que o prefeito falou aqui na coletiva também, é de que existe um período de adequação, caso essa liminar seja derrubada, até o aumento da velocidade. Eles não souberam precisar de quanto seria esse período, mas já estão sendo trocadas as placas de sinalização de velocidade na marginal do Rio Tietê, e o assunto principal dessa coletiva de hoje era para falar a respeito do projeto Marginal Segura, que junto com o aumento de velocidade fala de outras medidas, como por exemplo a construção de 19 travessias elevadas nas vias perpendiculares às marginais para os pedestres, construção também de pontos de apoio ao ciclista, também aumento da fiscalização das motocicletas com 14 radares e também o posicionamento de ambulâncias e guinchos ao longo das marginais dos rios Pinheiros e Tietê. Com todas essas medidas e o aumento das marginais, a Prefeitura garante que o número de mortes não seria elevado, como diz essa ação movida na Justiça, pedindo a proibição do aumento na velocidade, Aldo. Ok, Adriana, obrigado pelas informações. Gabriela. Notícias de Brasília. Enquanto não decide quem será o novo relator da Lava Jato, a ministra Carmen Lúcia, presidente do Supremo Tribunal Federal, autoriza a retomada dos depoimentos de delatores que ainda não tinham sido concluídos. A Justiça Federal decretou sigilo das investigações sobre a queda do avião que levava o ministro do Supremo Tribunal Federal, Teori Zavascki, e outras 4 pessoas. O caso está nas mãos da Polícia Federal e do Ministério Público Federal. Peritos da Força Aérea Brasileira analisaram os destroços do avião que foi içado do mar. O gravador de voz da aeronave foi recuperado, mas os peritos ainda não sabem se foi danificado. As conversas do piloto Osmar Rodrigues durante o voo são essenciais para apurar as causas da queda próxima ao aeroporto de Paraty. Em Brasília, a presidente do Supremo, a ministra Carmen Lúcia, se reuniu com o procurador-geral da República, Rodrigo Janot, para discutir os rumos da Lava Jato. A maior preocupação dela é não atrasar o andamento dos processos. A homologação das delações premiadas dos 77 acordos feitos por ex-executivos da Odebrecht estava prevista para fevereiro. O presidente do STF tem o poder de decidir, durante o recesso judiciário, sobre toda e qualquer questão urgente, desde que haja algum pedido das partes nesse sentido. Responsável por indicar o substituto de Teori no STF, o presidente Michel Temer informou que só vai designar um novo ministro para a corte depois que a relatoria da Lava Jato for definida. Com a manifestação do presidente Temer, restam pelo menos 3 opções para a ministra Carmen Lúcia decidir quem vai cuidar da Operação Lava Jato no Supremo Tribunal Federal. Pelo regimento do Supremo, a presidente poderia redistribuir o caso por sorteio entre todos os ministros ou apenas entre os que são da segunda turma, da qual Teori fazia parte. Também poderia deixar a relatoria com os revisores da Lava Jato, os ministros Celso de Mello na segunda turma e Luiz Roberto Barroso no plenário. O presidente nacional da Ordem dos Advogados do Brasil, Cláudio Lamáquia, pediu que a presidente do Supremo decida já sobre a homologação ou não das delações. Também cobrou a redistribuição imediata do processo da Lava Jato. Você tem ali reputação de pessoas, você tem um processo muito complexo, um processo que atinge boa parte do sistema político brasileiro, de todos os partidos, que o país exige, espera uma decisão rápida, mas ela deve ser feita com cuidado. A seguir, a Suprema Corte Britânica manda para o Parlamento a decisão sobre a saída do Reino Unido da União Europeia. E mais, Donald Trump assina e Estados Unidos estão fora do maior acordo comercial da história. A gente volta já.
Estamos de volta. A Suprema Corte Britânica decide que a primeira-ministra da Grã-Bretanha, Theresa May, precisa de autorização do parlamento britânico para iniciar a saída do Reino Unido do bloco europeu. Theresa May pretendia concluir o chamado Brexit em março, mas com a necessidade de aprovação do parlamento, o prazo pode se estender. O principal partido de oposição, o Trabalhista, já disse que não vai contrariar a decisão da maioria dos britânicos, que decidiu pelo rompimento com a União Europeia em referendo feito em junho do ano passado. E aqui na América do Sul, o Chile pede ajuda internacional para combater incêndios florestais que atingem o sul e o centro do país. Esse já é considerado o maior desastre florestal da história chilena. O fogo é comum nessa época do ano, mas a área queimada até agora, de quase 130 mil hectares, é 20 vezes maior que as florestas afetadas por incêndios em janeiro do ano passado. As áreas rurais da região central do país são as mais afetadas, segundo a presidente Michelle Bachelet. Ainda há 48 focos de incêndio ativos e mais de 60 controlados. 4 mil agentes trabalham para apagar as chamas. 3 socorristas já morreram e outros 3 ficaram feridos. Em mais uma leva de decretos para marcar o início de seu governo, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, assina a saída norte-americana do Acordo Comercial Transpacífico, do qual fazem parte outros 11 países. Trump também congelou contratações no nível federal, medida que vai afetar todo o funcionalismo, com exceção da área militar. O republicano ainda assinou mais um decreto para suspender o subsídio do governo federal a ONGs estrangeiras pró-aborto, procedimento legalizado nos Estados Unidos. Hoje, a Casa Branca destina 544 milhões de dólares a programas de planejamento familiar no mundo todo. Começa no Cazaquistão mais uma rodada de negociações de paz para a Síria. Representantes do governo de Bashar al-Assad e dos rebeldes participam do encontro, mas os opositores se recusam a negociar frente a frente com os emissários do ditador. Os rebeldes, enfraquecidos depois de perder o controle de Alepo para o exército, dizem que até agora o governo sírio não respeitou o cessar-fogo acordado no fim do ano passado. A guerra na Síria já provocou 500 mil mortes, fez 7 milhões de deslocados e 6 milhões de refugiados. Hora do esporte. Boa tarde, Cadu. Tudo bem, Gabi? Boa tarde. Tudo bem, e você? Tranquilidade, Aldo. Salve, Cadu. Salve, salve. Vamos à nossa hora do esporte de hoje, que começa com aquele assunto que a gente terminou ontem, né? Falando e trazendo a informação de uma provável irregularidade na escalação de um jogador do Paulista de Jundiaí, e foi confirmado. O Paulista está excluído da Copinha, a Copa São Paulo de Futebol Júnior, e o Batatais vai pegar o Corinthians na final. Vamos ver essa história. No fim da tarde desta segunda-feira, foi comprovada a irregularidade na inscrição do jogador Brandon Matheus. O zagueiro é acusado de ter modificado sua idade para participar da competição, que limita a inscrição a jogadores nascidos entre 97 e 2001. Segundo reportagem publicada pelo site ESPN, Brandon Matheus Lima dos Santos se chama Elton Matheus Cardoso Rodrigues e está registrado com data de nascimento de 97, mas teria nascido em 94. O nome Brandon, que consta nas súmulas do Paulista de Jundiaí, é na verdade de um preso no Rio de Janeiro. Ele é primo do jogador. O presidente do Supremo Tribunal de Justiça Desportiva, Antônio Olim, afirmou que em toda a certidão de nascimento há um número no livro em que o documento é registrado. No caso de Brandon, esse número sequer existe. Ele citou o artigo 25 do regulamento da Copinha, que prevê a eliminação do torneio caso seja comprovada a adulteração de idade de um atleta. A denúncia partiu do Batatais, que foi derrotado por 5-1 na semifinal pelo Paulista de Jundiaí. E os jogadores do Batatais, quando souberam da notícia, fizeram a festa. Pois é, a final acontece amanhã às 4 horas da tarde, Corinthians e Batatais. Tênis, o primeiro Grand Slam do ano na Austrália, vai afunilando e tem algumas surpresas. Dentre elas, Roger Federer, o suíço que ficou parado por 10 meses ano passado, voltou atropelando. Não deu trela para o jogo saque-voleio de Misha Zverev e despachou o alemão para garantir vaga nas semifinais. O número 50 do mundo levou passadas do suíço e sucessivos lobbies ou smashes. Afinal, já tem um suíço garantido, já que do outro lado da quadra estará Stanislas Wawrinka, que mais cedo despachara Joe Wilfred Tsonga. O campeão de 2014 precisou de apenas 3 sets para selar sua vitória de número 250 da carreira no piso duro. Entre as mulheres, Venus Williams garantiu uma vaga nas semifinais ao derrotar a russa Anastasia Pavlyuchenkova por 2-0. Ela vai pegar a norte-americana Coco van der Weg, que sacou de forma perfeita e mandou para casa a espanhola Garbiñe Muguruza. Quem também foi para casa mais cedo foi a italiana Maria Vittoria Viviani, de 17 anos, desclassificada por ter acertado um boleiro na sua primeira partida no torneio de juniores.
Puxaram a orelha aí. Começou o maior torneio de futebol da América Latina, a Copa Libertadores da América. Vamos ver. Nesta primeira fase, jogos eliminatórios de ida e volta. O boliviano Universitário Sucre derrotou o Montevideo Wanderers do Uruguai por 3-2 pelo jogo de ida da primeira fase. Blanco bateu cruzado e abriu o placar para os uruguaios. Em lance estranho, os bolivianos chegaram ao empate com Melgar. O Sucre virou de pênalti, Alexis Bravo. Velasco ampliou e o Wanderers diminuiu com Palacios. O vice-campeão da Libertadores estreou com vitória diante do Deportivo Municipal do Peru. O gol solitário do Independiente del Valle foi de Michael Estrada. Deportivo Capiatá do Paraguai bateu o Deportivo Táchira da Venezuela por 1-0. Luzardi contou com o desvio do zagueiro para tirar do goleirão e fazer o único gol do jogo. É isso aí, os gols da Libertadores. Lembrando que Palmeiras, os outros classificados até os 3 primeiros ali, eles entram direto na fase de grupos. Valeu, Cadu. Até amanhã. Valeu, gente. Até amanhã. Tchau. Jornal da Cultura, primeira edição, fica por aqui. Uma ótima tarde para você. Agora tem JC Debate. A gente volta amanhã ao meio-dia. Ótima tarde para você. Tchau. Tchau.